E aí, Novatins, sejam bem-vindos a mais uma programação online. Ficamos felizes pela sua audiência e hoje esperamos que você aprenda mais sobre a vida de um dos personagens mais importantes da Bíblia, a vida de Daniel. Chame seus amigos, envie o link dessa programação para aquelas pessoas que você conhece, tá bom? Pegue a sua Bíblia, o seu caderno, faça anotações, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E agora, onde quer que você esteja, fique de pé e vamos cantar com muita alegria. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. E é hora de brincadeira! E a brincadeira de hoje se chama... Game Over! E pra gente brincar, nós convidamos aqui 3 meninos. E 3 meninas. E como vai funcionar a brincadeira? Aqui nós temos um dado, onde 3 faces desse dado representam os meninos. E 3 faces, as meninas. Todas as vezes que nós jogarmos o dado para cima, quando ele cair, a face que tiver para cima indica a equipe que irá responder a pergunta. Respondeu corretamente, estoura um balão da equipe adversária. Mas, caso não saiba responder ou responda de forma errada, a equipe adversária estoura um dos seus balões. Detalhe, somente o participante da vez pode responder as perguntas. A equipe que estourar todos os balões da equipe adversária é a equipe campeã e levará os nossos deliciosos prêmios. Então, preparado? Podemos começar? Start the game? Pode jogar o dado.
E inicia com os meninos. E a primeira pergunta é: qual parente de Pedro Jesus curou? A sogra. Correto! Vamos lá jogar o dado mais uma vez? Pode jogar o dado. E agora quem responde são as meninas. Pode vir? A pergunta é: por quanto tempo a mulher sofria de hemorragia? 12 anos. Certa resposta. Pode estourar um balão dos meninos. Vamos lá jogar o dado novamente. E agora voltou para os meninos, hein? Vamos lá. Quem estava sentado na coletoria quando Jesus o chamou? Mateus. Está certo disso? Correto! Vamos lá. Pode jogar o dado novamente. Eu tô torcendo para as meninas. Isso pode vir a próxima. Pergunta: quem traiu Jesus? Você sabe a resposta? Judas. Judas? Você tem certeza disso? Certa resposta. Pode estourar. Francisco, o jogo tá empatado. Eita que tá acirrado, vamos lá? E voltou de novo para os meninos, então vamos lá para a próxima pergunta. Quando Jesus passava por uma cidade ou povoado, em qual lugar ele ensinava? Em uma sinagoga. Correto! Vamos lá, dado. Pode jogar o dado. Eu tô torcendo para as meninas, hein? Poxa, não foi agora os dessa vez. meninos têm a chance de passar na frente. Vamos lá para a próxima pergunta. Entre os 12 apóstolos, cite o nome de 2 irmãos. Simão e Pedro. Infelizmente não! As meninas têm o direito de estourar o balão dos meninos. Francisco, o jogo tá empatado novamente. Vamos jogar o dado? Vamos lá ver. Meninas! Vamos lá, meninas. Vamos virar esse jogo. Quem era o Elias que havia de vir que Jesus comentou? Como? Quem era o Elias que havia de vir que Jesus comentou? Vamos lá, meninas, torcendo por vocês, assim. Força positiva, você que tá em casa, torce por ela para ela lembrar dessa resposta. Pedro. Não é Pedro, é João Batista, meninos. É a sua chance. Agora, Gi, nós estamos na frente. Mas será que vamos finalizar esse jogo? Lembrando que se responder correto, estoura o balão adversário. Mas se não souber ou errar, dá direito ao adversário estourar o balão. Então vamos lá, hein? Próximo, jogo dado. Meninas, é a chance de vocês. Vamos lá. Quem matou João Batista? Nossa, não sei não. Força positiva, meninas, vamos lá. Lembra da meditação? Vamos lá? Não tenho ideia. Ela não sabe. E com isso, os meninos podem estourar o balão das meninas. Parabéns! Game over para as meninas e os meninos foram os vencedores! E a resposta certa é Herodes. As meninas erraram a resposta. Parabéns, meninos, vocês são os grandes vencedores. Por favor, recebam o prêmio de vocês. Parabéns por terem meditado, ter feito a meditação direitinho, fightinhos. Parabéns, meninos. Essa é a recompensa de vocês e esse foi mais um Game Over!
mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor, Deus, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Eu posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom e tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom e tu és bom pra mim, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Eu posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom, que tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom, que tu és bom pra mim, Sejam todos bem-vindos a mais um programa Te Entrevista. Eu sou o Francisco e hoje eu vou entrevistar Beltesazar. Você conhece como nada mais, nada menos do que um jovem do Antigo Testamento, muito famoso, chamado Daniel. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço, Francisco, por você me convidar por esse programa super famoso do YouTube. Famoso? Famosas são as histórias que a gente escuta da sua vida. Quer ver uma coisa? Solta o flashback. Daniel, explica pra gente que negócio é esse de passar 10 dias comendo só frutas e verdura. Cara, quando eu entro numa dieta, chega 2 dias e não aguento mais, ó. Não foi fácil não, viu, Francisco? Às vezes na nossa vida precisamos tomar decisões radicais para agradar a Deus. E essa foi uma delas da minha vida. Eu e meus amigos decidimos não nos contaminar com a comida do rei, pois é mais importante agradar a Deus do que agradar os homens. Que incrível! Então quer dizer que você também tinha amigos lá, amigos que nem você, que tomavam decisões radicais só para agradar a Deus? Sim, eu tenho. Apesar disso, eles são espetaculares e muito obedientes a Deus. Sério?
Conta aí uma situação pra gente. Teve uma vez que o rei decretou a todos os cidadãos que se curvassem diante de uma estátua dele. Quem não se curvasse podia até morrer, mas os meus amigos não se decepcionaram, e nem a Deus. Eles disseram que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e não se deixaram influenciar pelo que todo mundo estava fazendo, e não se curvaram mesmo correndo o risco de morrer. Daniel, você sabia que hoje tem muita gente que nem corre mais risco de morrer, mas ainda adora muitos ídolos? Lembrando que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E como eu gostaria de verdade, Daniel, que os nossos adolescentes que agora nos assistem possam ter você como exemplo e tomar decisões radicais na vida deles que agradem a Deus e que façam de Deus prioridade na sua vida. Mas Daniel, conta pra gente, os seus amigos morreram. Nada, rapaz. Tu acha mesmo que Deus ia os desamparar? Olha só o que aconteceu. Mandaram jogar eles num forno bem grande, sabe? Igual de pizza a lenha, e mandaram queimar. Que isso, rapaz? Viraram churrasco? Não, Francisco, você precisa confiar em Deus. Bota aí, produção, o que aconteceu? Eita, não eram 3? Sim, mas Deus estava lá e não permitiu que nada acontecesse com eles. Mas que história interessante é essa, Daniel? Mas deixa eu te perguntar, você já passou por algum episódio desses emocionantes na sua vida? Bem, teve aquele episódio com os leões. Hã? Leões? Como é que foi isso? Explica pra gente. Bom, eu sempre orava 3 vezes ao dia e me esforçava para fazer tudo certinho para agradar a Deus. Que interessante. Olha só que exemplo. Orar 3 vezes por dia. Sempre importante priorizar e buscar Deus todos os dias, não é verdade? É verdade. As pessoas de lá não gostaram e inventaram outro decreto dizendo que não poderíamos adorar o Deus verdadeiro. Nossa, mas você com certeza não deixou de orar, né? Afinal, você é um homem de convicção. Seguir a Deus, custe o que custar. Sim, eu me esforçava para isso. Como não deixei de orar a Deus, me jogaram numa cova cheia de leões. E você saiu vivinho de lá, né? Claro, você tá aqui com a gente. Mas conta mais um pouquinho. O que aconteceu? Nem precisa mais dizer nada, Daniel. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá um escape de situações difíceis da nossa vida. E que vida incrível, Daniel. Mas deixa eu te pedir só mais uma última coisa. Que último conselho você daria para os nossos adolescentes? Sim, decidem não se misturar às coisas desse mundo. Confie em Deus que Ele dará força a você para vocês vencerem todas as situações difíceis da vida. E para finalizar, busquem a Deus de todo o coração. Vale a pena ter uma vida ao lado do nosso Deus. Poxa, Daniel, como eu gostaria de ficar aqui um pouco mais, fazendo mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou. E este foi mais um programa Te Entrevista. Até a próxima! Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem,
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Fala, Nova Teens! É muito bom ter você mais uma semana aqui conosco. E hoje nós vamos encerrar as lições da vida desse grande homem de Deus, o Daniel. Então, vamos te lembrar aqui rapidamente tudo que Daniel já nos ensinou com a sua vida. Primeiro, a adolescência é um tempo de preparação. Segundo, precisamos ter uma vida de pureza. Terceiro, Deus cuidará de nós se nós obedecermos. Quarto, devemos ser pessoas sábias. E finalmente, que nós aprendemos que nós devemos ter convicção, assim como Daniel. E para situar você sobre o que está acontecendo nesse momento da história, o rei Nabucodonosor, aquele que sempre estava presente nas histórias, morreu e quem assumiu como rei foi Belsazar. Belsazar, rei da Babilônia, foi morto e quem se apoderou do governo foi Dario, o Medo. Daniel servia ao império da Babilônia, comandado por Nabucodonosor. Ou seja, Daniel era de um império anterior. Agora o reino Medo-Persa havia conquistado aquele local e era costume dos invasores matar todas as pessoas que serviam no império anterior. Mas Daniel era uma pessoa tão boa naquilo que fazia, era um cara tão brilhante e tinha uma sabedoria tão impressionante que Dario decidiu dar cargos de governança para ele. Olha só aqui nessa passagem que contextualiza a gente o que está acontecendo. Daniel 6, de 1 a 4. A gente vai começar aqui na tela com 1 a 2. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas. O que eram sátrapas? Eram governadores de uma certa região do reinado, para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Havia em Daniel um diferencial muito grande, tanto que Dario decidiu deixá-lo vivo. Imagina só se nós fizéssemos hoje, assim como aqueles supervisores e sátrapas fizeram com Daniel, imagina se a gente fizesse uma investigação na sua vida, procurando alguma coisa errada. Será que eles iam encontrar alguma coisa, assim como foi com Daniel, que não encontraram nada? Se a gente fosse lá na sua casa e falasse assim, Dona Maria, e aí, como é que é seu filho? Será que ela ia falar assim, meu filho é maravilhoso, me obedece, faz tudo o que eu peço, me respeita?
Ou será que ela ia falar assim, ai, misericórdia, esse menino só me dá dor de cabeça, me desobedece, não faz as coisas que eu peço, fica me desrespeitando. E aí, se a gente fosse na sua escola, com seu professor, será que ele ia responder assim, ai, o Jorge é top, senta aqui na frente, não dá trabalho nenhum, garotinho de ouro, só tira nota boa, não conversa. Ou será que o professor ia falar assim, Miguel? Acho que não tem nenhum Miguel aqui na sala, não. Ah, aquele do fundo? Não, esse daí, rapaz, só Jesus na causa. E aí, o que será que você ia ouvir a seu respeito? E na igreja? Se a gente fosse falar com o seu líder, o que será que ele ia falar? Ele ia falar assim, não, esse menino é top, ganha até uma camisa do Fight Teams ano passado para mim, medita, decora os versículos, vem pro app. Ou será que ele ia falar assim, pô, eu até pedi oração por esse menino, ó, porque, rapaz, não medita, não faz a meditação, não decora os versículos. E aí, se você fosse avaliado como Daniel foi, como é que você acha que seria sair? As pessoas avaliaram a vida de Daniel e constataram que ele era o mesmo cara em todos os lugares. Não conseguiram encontrar nada para o acusarem. Daniel não tinha máscaras. É muito triste a gente viver de aparência, viver uma vida dupla. É triste tentar ser o que nós não somos. Aqui no Teams tem um cara de anjo, faz tudo certinho, bonitinho, mas quando sai daqui parece que esquece tudo que aprendeu. Contraria todas as verdades que aprende aqui no Nova Teams. Se você tem vivido assim, não adianta. Deus vê todas as coisas e Ele sabe quem realmente você é. Provérbios 15:3 diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E nós vimos naquele versículo de Daniel 6:4, né, que os sátrapas e supervisores encontraram em Daniel 3 qualidades. E é sobre essas qualidades que nós vamos começar a aprender agora. A primeira delas é fidelidade. Daniel era fiel. O que é fiel? É alguém que faz o que foi pedido, que cumpre suas obrigações, uma pessoa leal, uma pessoa comprometida. Provérbios 26 diz, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Existe uma qualidade que marcou a vida de Daniel. Mesmo vivendo em uma sociedade corrompida, a Bíblia diz que eles permaneceram ao lado de Deus. Daniel decidiu ser alguém diferente das pessoas que o cercavam. Daniel nos prova que nós podemos ser íntegros e fiéis, mesmo cercados em um mar de lama. Não é fácil ser fiel em uma cultura como essa, mas Daniel conseguiu e eu tenho certeza que você também consegue. É difícil ser uma pessoa diferente e ir contra a multidão, mas a Bíblia diz que é sim possível. Deus sempre deixou muitos exemplos de pessoas que ficaram ao lado dele, mesmo vivendo uma cultura imoral e perversa. Olha o exemplo de Noé. Noé viveu em uma época totalmente corrompida, depravada, imoral, mas ele foi fiel com o Deus dele. Daniel, nós temos visto aqui, que é um cara fiel. Mesaque, Abednego, Sadraque, eram pessoas fiéis. Josias, ele teve um pai e um avô completamente malvados, maléficos, que faziam coisas erradas, mas ele decidiu ser fiel ao seu Deus, independente do ambiente em que ele vivia. A Bíblia diz que nós não devemos ser que nem as pessoas do mundo. Existem muitos versículos que falam que nós devemos ser diferentes do mundo, fiéis a Deus e não ao mundo. Um exemplo disso é Romanos 12:2, versículo muito conhecido, que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus diz que nós não temos que nos amoldar ao que o mundo diz, mas ser fiéis a Ele. 1 João 2,15 também. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais uma vez, não amem o mundo, não se amoldem ao mundo, mas sejam fiéis a Deus. O Filho de Deus sempre vai precisar ser alguém diferente na geração em que vive. O Filho de Deus muitas vezes vai seguir uma trilha solitária e difícil por querer agradar a Deus. Ser fiel a Deus significa que muitas vezes você vai sair do seu conforto e vai tomar decisões radicais por amor a Cristo. É possível você ser fiel, mesmo vivendo em uma sociedade infiel. Não importa se todos estão mentindo, não importa se todos veem pornografia, não importa se as pessoas perto de você estão caindo. Mesmo assim, Deus quer que você seja fiel. E o que é ser fiel? Fiel é não trair, não decepcionar, suportar as dificuldades onde você estiver e fazer o que deve ser feito. Agora eu vou falar aqui de 2 áreas que você precisa ser fiel, 2 relacionamentos que você deve ser fiel. O primeiro deles é no seu relacionamento com Deus. Você tem que ser fiel a Deus, tirando um tempo para meditar na palavra dele, para conhecer cada vez mais, saber o que Deus tem
para a sua vida através da palavra dele. Então você tem que ser fiel e tirar esse tempo de qualidade para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem que ser fiel para tirar momentos de oração, a gente vai falar disso mais tarde, para você se voltar a Deus e clamar a Ele e agradecer pelas coisas que Ele tem feito por você. Você tem que ser fiel para não deixar de assistir esse culto Nova Teens quando você estiver cansado, quando você não tiver vontade. Você tem que ser fiel para escolher amizades que te edificam sua vida com Deus. E agora, fidelidade também com os relacionamentos com as pessoas que você tem. Você tem que ser fiel com as pessoas no sentido de manter a sua palavra. Quando você falar uma coisa, você tem que buscar cumprir essa palavra que você falou. Você tem que ser fiel, não abandonando as pessoas e deixando-as na mão. Sabe aquele trabalho da sua escola, que a professora divide a turma em grupos? Aí você está responsável por uma coisa. Se você se comprometeu, você não pode deixar essas pessoas na mão. Você tem que ser fiel e cumprir com as coisas que você se comprometeu. Você tem que ser fiel, não falando mal das pessoas nas costas delas, quando elas estão ausentes. Ser fiel, quando você disser que você vai para algum lugar, você realmente tem que ir. Você tem que ser fiel e mostrar para as pessoas que elas podem contar com você, que você é uma pessoa confiável. Provérbios 28:20 diz: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. O fiel será abençoado, diz a palavra de Deus em Provérbios 28:20. Outro versículo, Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e Deus vai lhe dar a coroa da vida. Deus ama a fidelidade. Seja fiel ao nome de Jesus. Não renuncie à sua fé jamais. E a segunda qualidade que nós vemos naquele versículo, Daniel 6:4, é honestidade. Honestidade. Daniel era alguém honesto, de acordo com a Bíblia. As pessoas não conseguiam encontrar nenhum erro em relação à honestidade dele. Jó foi um exemplo de pessoa honesta. Jó 29:14, ele fala assim: a minha justiça e a minha honestidade fazem parte de mim. São como a roupa que eu uso todos os dias. E você precisa poder dizer essas palavras também. A justiça e a honestidade fazem parte de mim. Honestidade é uma qualidade de ser verdadeiro, de não mentir, não fraudar, não enganar. Um indivíduo que é honesto, ele repudia a malandragem, a esperteza, de querer levar vantagem em tudo. Jó era um homem assim. Além das palavras desse versículo que nós vimos há pouco, olha só várias outras pérolas que encontramos no livro dele sobre honestidade. Jó 23:7, ele diz: sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Jó 13:9-10. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese em uma balança justa. E Jó 23:10. Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. E você, Nova Teens, você é capaz de dizer essas palavras também? Que você é uma pessoa verdadeiramente honesta? Deus deseja que nós sejamos pessoas honestas. Existem vários versículos a esse respeito, que Deus pede isso de nós. Provérbios 11:1, na versão viva, diz: o Senhor detesta a desonestidade, mas o seu grande prazer é uma pessoa honesta e decente. Deus tem prazer na honestidade nas nossas vidas. 2 Coríntios 8:21 também. O nosso desejo é fazer o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. A honestidade traz um grande testemunho para com as pessoas. O bom nome, nós lemos lá em Provérbios 22:1, ele vale mais que muitas riquezas. Você tem um bom testemunho com relação à sua honestidade? Você tem um bom nome? Eu vou dar aqui 10 atitudes práticas, né? Dicas de forma prática para você conseguir ser uma pessoa mais honesta. Beleza? Então, eu vou passar rápido, não sei se vai dar tempo de você anotar, mas preste atenção. Primeira dica prática é, quando te derem um troco errado, você tem que voltar e devolver o troco certo. Você deu R$50 ali, aí era R$10, a pessoa te devolve, na verdade, era 50, você pagou R$50, era 40, a pessoa te devolve, sei lá, 20, era 10. Você vai lá e devolve. Segundo, devolva aquilo que você emprestou dos outros. Você emprestou uma coisa de alguém, aquela camisa que você emprestou do seu amigo, até hoje está com você, devolva essas coisas. Terceiro, seja honesto nas pequenas atitudes. Pequenas coisas você tem que ser honesto. Por exemplo, filas, a fila do lanche na sua escola, você tem vontade de furar a fila ali, seja fiel nisso, seja fiel naquele jogo que você está ali com os amigos jogando, de você não roubar, de você ser honesto.
Quarto, pague o que deve para os outros. Você está devendo alguém? Se você está, provavelmente essa pessoa veio na sua mente agora. Resolva isso, devolva esse dinheiro que você emprestou dessa pessoa. Quinto, não esconda a verdade em hipótese alguma. Fale sempre a verdade. Sexto, seja honesto em reconhecer suas falhas. Você errou às vezes. Eu vejo muitos adolescentes assim, que falhou, errou, cometeu um pecado e é confrontado. E você fica dando desculpas. Não, mas é porque não sei o quê, porque aquilo, isso, aquilo. Reconheça, fala, olha, eu errei mesmo, peço perdão. Seja honesto, seja humilde em reconhecer suas falhas. Sétimo, não minta em circunstância alguma, independente da situação, independente das consequências que você vai ter que enfrentar. Não minta em circunstância alguma. Oitavo, seja cuidadoso com as amizades que você tem. A Bíblia diz em Provérbios 12, 26, o homem honesto é cauteloso em suas amizades. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Então, tenha cuidado com as amizades que você tem. 9, não aumente as suas histórias. Tem aquele menino que vai jogar bola lá, aí ele faz um gol sem querer, a bola bate aqui assim, entra, aí ele vai contar a história pros amigos. Não, porque eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu fiz uns 3 gols. O cara fez só um, aí ele fica aumentando a história. Não, e esse gol foi um golaço que eu bati assim, ó, foi sem querer, e ele fica aumentando a história. Não aumente as suas histórias. É a 9ª dica. E finalmente a 10ª dica prática para você ser uma pessoa mais honesta na sua vida é não colar nas provas. Não cole, independente se você sabe que você vai se dar mal. É melhor obedecer a Deus e se dar mal do que desobedecê-lo, colar e as consequências vão aparecer lá na frente. Então, essa foi a 2ª qualidade que nós vimos aqui, que os sátrapas e os supervisores descobriram de Daniel. E a 3ª delas, que nós vimos naquele versículo, é a diligência. Daniel, ele era um cara diligente. E ser diligente é ser uma pessoa afiada, que trabalha com facilidade e eficiência. Aquela pessoa que faz as coisas bem feitas. É ver cada tarefa como vinda do Senhor e usando sua força e capacidade para cumprir. É fazer bem feito e fazer até o fim. Olha só 3 vantagens de você ser uma pessoa diligente. 3 vantagens que você ganha sendo diligente. A primeira vantagem é que você ganha bastante dinheiro. A Bíblia diz em Provérbios 10:4, o diligente faz as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Diligência, segundo, traz economia para você. Provérbios 18:9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Ou seja, negligente, ele é um cara que normalmente desperdiça os bens dele. E o oposto de negligente, que é diligente, se você for diligente, você naturalmente vai ser um cara que vai economizar mais. Segunda coisa que você ganha sendo diligente é uma alta posição. A Bíblia também fala isso lá em Provérbios. Provérbios 12:24 diz: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Ou seja, você vai ser promovido a altos cargos no lugar em que você for trabalhar. E também você vai subir socialmente na vida. Provérbios 22:29 diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. A gente já tinha falado esse versículo nessa série de mensagens sobre Daniel. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi servir para o rei. Então, se você for um cara diligente, você também vai ser abençoado dessa forma. E a terceira coisa que você ganha por ser diligente é desejos amplamente satisfeitos. Isso também é uma promessa, né? Que você vai alcançar os seus sonhos se você for diligente, se você for uma pessoa que tem aquela garra para ir até o fim, para decidir e conseguir fazer, ser diligente. Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. É aquele cara que realmente decide o que vai fazer e vai até o fim. Um cara diligente que trabalha muito bem, que faz bem o seu trabalho. Agora, como é que é o diligente, né? Quais são as características dele? Vou citar para vocês algumas características do dirigente. Primeiro, que ele trabalha muito. Então, você tem que tomar cuidado para não se associar com pessoas preguiçosas, pessoas que não gostam de trabalhar, sabe? Jesus, olha que interessante, não chamou ninguém que estava desempregado, não chamou nenhum preguiçoso para ser seu discípulo. O diligente também cuida bem das suas coisas. Provérbios 12:27 diz bem assim: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Outra qualidade do diligente, ele planeja e evita o desperdício.
Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o dirigente também é um cara que planeja e evita ali o desperdício. Outra coisa também, ele termina o que ele começa. Hebreus 6:11 diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Ele é um cara que vai até o fim e termina as coisas que ele começa. Ele vai até o fim. O dirigente também, ele afia os seus talentos. Olha que versículo interessante. Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, o dirigente ele vai melhorar os seus talentos, vai desenvolver as suas habilidades, né? Ele vai afiar o seu machado para cortar com mais facilidade. Todo adolescente precisa se educar, precisa ter uma carreira, uma profissão, precisa se desenvolver para isso. Desenvolver o seu conhecimento, a sabedoria, e assim vai tomar boas decisões. O dirigente também, ele descobre como faz e executa. Às vezes o dirigente não sabe muito bem como fazer, mas ele vai lá e aprende. O dirigente é assim, um cara virado. E agora, 3 dicas rápidas para a gente finalizar esse ponto aqui sobre diligência. Primeira dica prática para você é: termine o que você começa. Você alguma vez já começou a arrumar o guarda-roupa? Aí você tira todas as roupas do guarda-roupa, coloca tudo lá na cama. Aí no final, quando você faz isso, você olha assim e fala: cara, o que eu fui fazer? Aí dá aquele desânimo, tu não quer fazer, mas vá até o fim, termine. Ou você começa uma aula de violão lá, aí você está indo bem, aí quando você começa a pegar um acorde mais difícil, aí desanima e desiste. Não, você tem que ir até o fim. Ou então no inglês, chega uma parte difícil que você não entende muito bem e você quer desistir, mas o dirigente, ele termina o que ele começa. Isso vai ser uma qualidade muito boa se você desenvolver, porque terminativa, é mais importante que iniciativa. Muita gente começa projetos, mas poucos chegam até o fim. Poucos terminam o trabalho. Então não desista só porque está ficando difícil. A segunda dica para você ser mais diligente é: seja eficiente. Tenha um rendimento melhor pelo seu esforço. Isso você consegue como? Planejando. Às vezes você tem 4 horas para desenvolver uma atividade. E se você dedicar, por exemplo, 1 hora de planejamento para você decidir como você vai fazer aquilo e usar as 3 horas para executar, você consegue muito mais resultado do que você fazer na doida, usar as 4 horas e não ter foco, não conseguir desenvolver bem o trabalho. Então, planejamento é uma coisa boa para você ser eficiente e conseguir trabalhar melhor. E o dirigente é assim. E, finalmente, o dirigente, seja pontual. É a terceira dica que eu vou dar para você. Seja pontual. Isso vai ser uma coisa que, se você desenvolver essa qualidade, se você desenvolver esse hábito de não se atrasar para os seus compromissos, você já vai ter um diferencial. Porque tem tanta gente que se atrasa para os seus compromissos. Não perca o tempo. Saia antes. Chegue mais cedo, porque as pessoas não precisam te esperar. Os atrasos passam uma péssima mensagem para as pessoas que estão ao seu redor. Então, essas foram as 3 qualidades que nós vimos, que os sátrapas e os supervisores viram em Daniel. E parabéns para você, adolescente, que está conseguindo ser uma pessoa fiel, que está sendo fiel a Deus, que cumpre a sua palavra quando você se compromete com alguma coisa. Parabéns. Parabéns para você, que é uma pessoa honesta, que você percebe que o professor corrige uma prova errada e dá mais ponto para você e você vai lá corrigir. Parabéns para você, que percebe que está com uma coisa que não é sua e devolve. Parabéns para você, que tem buscado ser uma pessoa diligente e fazer bem a sua tarefa da escola, buscar estudar bem para a sua prova, para tirar boas notas. E, beleza, a gente finalizou aqui essa parte do versículo. E aí, o que aconteceu? Aqueles sátrapas e os supervisores perceberam que eles não iam conseguir ver nada ali no caráter de Daniel que eles poderiam apresentar para o rei e fazer com que o rei tirasse Daniel do poder. Então eles viram que Daniel era uma pessoa fiel a Deus e que ele sempre orava ao Senhor dele. Então eles tiveram um plano de falar assim: Rei Dario, faça um decreto onde ninguém vai poder orar para nenhum outro Deus durante 30 dias, a não ser para o Senhor. Aí o rei foi lá, ingenuamente, e assinou. E o decreto dizia que quem não cumprisse com isso seria tirado na cova dos leões. Só que Daniel, ele é um cara fiel, a gente já viu que ele mantinha a convicção dele independente das circunstâncias, mesmo que isso custasse a própria vida dele. Então Daniel, olha só a reação que ele teve. E esse é o nosso 4º ponto. Nosso 4º ponto é: tenha uma vida de oração. Olha só a reação dele em Daniel 6, 10 a 12.
Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim, foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E esse, como eu falei, é o 4º ponto dessa mensagem, tem uma vida de oração. Quando as coisas ficaram difíceis para Daniel, o que ele fez? Ele orou. Daniel, no meio daquela dificuldade toda, ele orou. E você pode buscar Deus nos momentos de dificuldade. Salmos 50:15 diz: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Deus diz: clame a mim no dia que você estiver angustiado, que você estiver triste, que você estiver passando por dificuldades, e eu vou te honrar, eu vou te ajudar. A Bíblia diz que quando nós estamos aflitos e clamamos por Deus para nos ajudar e atravessar um problema, Ele nos ouve. Filipenses 4:6 também, que é um versículo muito conhecido. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A Bíblia diz que você não deve ficar ansioso ou preocupado com as dificuldades que você passa, mas você tem que orar a Deus e confiar nele. Adolescente, você tem que entender uma coisa muito importante, que a sua oração tem poder. Quando o problema for maior que você tem que orar. Quando você acha que é o seu fim, que não existe mais jeito para a dificuldade que você está passando, dobra seus joelhos e ore. Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam passando por dificuldades, clamaram a Deus e Deus os ouviu, Deus os ajudou. Pedro estava preso na prisão e naquele momento ali ele começou a orar a Deus, cantar louvores e Deus o libertou. Ana, ela não podia ter filhos e ela estava muito angustiada com isso, muito triste. Ela clamou a Deus e Deus a abençoou, Deus deu filhos para ela. O povo de Israel, no deserto, teve uma situação que Deus quis exterminar o povo e Moisés intercedeu por ele. Clamou a Deus para não destruir o povo e Deus ouviu. O rei Ezequias, ele já estava com a sua morte decretada ali e ele clamou ao Senhor, ele orou, pediu pela sua vida e Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Olha só, Deus ouve as minhas orações, Deus ouve as suas orações. Ano passado eu fiz um estudo bíblico sobre oração, onde eu separei 294 versículos que falavam sobre esse tema, sobre oração. E sabe qual foi a mensagem que eu encontrei mais repetida nisso tudo? Encontrei 17 versículos que dizem que Deus ouve a nossa súplica e a nossa oração. Isso é uma verdade que você precisa confiar e viver. Em várias situações da minha vida, eu passei por alguns momentos de dificuldade e eu orei ao Senhor e Ele me ajudou. Lembro de uma situação, eu estava no Caipira Fest aqui na igreja, nós temos um evento em junho, né? E tinha muita comida típica ali de junho, tinha banana frita, bolo de milho, churrasquinho. E eu não lembro na época se eu estava sem dinheiro ou se eu tinha esquecido. Eu sei que eu estava com fome e eu não tinha dinheiro. Aí eu orei e falei, Senhor, poxa, Senhor, queria comer alguma coisa, só que eu estou sem dinheiro. Me ajuda, Senhor. Eu não falei para mais ninguém. E eu continuei andando com os amigos lá. Aí quando eu vejo, eu encontro uma amiga minha. Ela fala assim, Akira, poxa, sabe o que aconteceu? Eu comprei um monte de ficha aqui, ó, R$20 de ficha. E eu não vou poder ficar, vou ter que ir embora já. Fica pra ti essas fichas aqui. Rapaz, eu olhei assim e falei, poxa, Senhor, obrigado. Nunca comi tanto bolo de milho quanto aquele dia. Outra situação também. Eu tava indo pro dentista, né? Poxa, se tem uma coisa que eu não gosto é de dentista. Aquele no dente. E aí eu tava com uma cárie meio profunda. Eu tava com muito medo ali. Eu falei, poxa, Senhor, me ajuda aqui a não sentir muita dor. Porque cárie normal já dói, né? Imagina aquela cárie profunda que eu tinha. E eu fui orando no caminho. Aí eu cheguei lá com o dentista. Aí ele começou. E aí eu, normal lá. Aí ele continuou. E eu, tranquilão. Aí quando acabou, não senti dor nenhuma. Aí o dentista olhou pra mim assim e falou, esse dente aí, ele é de mentira? Eu falei, não, doutor, por quê? Ele falou, não, porque essa cárie estava muito funda. E aí eu não usei anestesia nenhuma. Qualquer pessoa normal teria se contorcido de dor, porque foi muito feio o negócio. Mas eu não vi tu fazendo nenhuma careta. Aí eu olhei assim e falei, poxa, Senhor, muito obrigado.
Deus me ajudou nos momentos de dificuldade. São só 2 exemplos de orações que eu tive respondidas. E Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. João 15, 7 também diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. Mateus 7, 7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, peçam e lhes será dado. Tiago 4, 2b até o versículo 3 também diz: não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então peça do Senhor, mas como diz o versículo que a gente viu agora, também peça pelos motivos certos. Então eu vou dar umas dicas práticas agora para você conseguir melhorar na sua oração. Primeira dica é 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orem sem cessar, ou orem continuamente. Então minha primeira dica para você é você tirar um tempo durante o seu dia. Durante o dia todo, faça pequenas orações. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Senhor, eu te peço por isso, por aquilo. Você deve, na verdade, passar o dia todo numa oração. Então, ore sem cessar é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte: você, quando for tirar um momento dedicado ali só para a oração, você não precisa começar com meia hora, 1 hora, 2 horas. Você pode começar aos poucos, com 10 minutos por dia. E você pode, por exemplo, se você tiver muita dificuldade de se concentrar ali no Senhor, naquele momento de oração, você pode dividir esses 10 minutos, talvez os primeiros 5 minutos ouvindo uma música com uma letra realmente que te volte para Deus, e cantar aquela música prestando atenção na letra e louvando ao Senhor, e os outros 5 minutos de oração. Você pode tirar esses primeiros 5 minutos para ler um capítulo da Bíblia enquanto você faz uma oração. Vai conversando com Deus sobre o que você está lendo, e depois 5 minutos de oração. Tem algumas ferramentas, é uma outra dica que eu vou dar para você, ferramentas para você organizar a sua oração, para você conseguir saber sobre o que orar. Aqui na NIB nós temos um caderninho que vende lá na secretaria, e aquele caderninho, eu uso ele constantemente. Ele diz o que você tem que orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, coisas que você tem que orar todos os dias. Então isso te ajuda a organizar essa sua oração. Outra dica, você pode orar em posições diferentes. Não existe uma posição certa para se orar. Não precisa ser de joelhos. Eu tenho muita dificuldade com sono. Então, assim, para mim, não presta orar deitado na cama, porque eu vou dormir. Não tem jeito. Então, assim, você pode orar em pé, pode orar andando, pode orar de joelhos. Você pode mudar essas posições. Outra dica também legal para você é você planejar a sua oração. Que horas que você vai orar, tirar aquele tempo ali com Deus? Vai ser de manhã, vai ser de tarde, de noite? Onde é que eu vou fazer isso? Onde é que você vai fazer? Como? Então, planeje. A gente falou sobre planejamento. Planeje esses seus momentos de oração com o Senhor. Outra dica, tente orar de manhã. Cara, a melhor coisa que tem é você tirar já aquele momento de manhã cedo, onde não está aquele caos do dia, onde você tem um silêncio, uma calma, para conseguir falar com Deus. Conte a Deus sobre o seu dia, quando você estiver orando, conta o que aconteceu. Ele sabe, mas Ele quer que você compartilhe com Ele esses momentos que você vive, as dificuldades que você passou, as bênçãos que você teve, as alegrias e tristezas. Você pode citar a Bíblia durante a sua oração. Você tem que orar mesmo triste, cansado, pecado. Você pode cantar nessa oração. Adolescentes, nós finalizamos aqui com essa lição de tenha uma vida de oração, a vida de Daniel. Tem várias outras lições que nós não temos tempo aqui para passar para você. Esse personagem que é um cara top demais, que tem várias coisas a nos ensinar. E nós ficamos por aqui com a vida de Daniel. Obrigado por ter acompanhado essa série de mensagens até aqui. E até semana que vem. Deus abençoe a sua semana grandemente. Tchau.